pessoa mais inteligente na sala geralmente é a que menos fala. Não porque ela não sabe, mas porque ela entendeu algo que a maioria nunca vai entender. Ter opinião sobre tudo é um sinal de fraqueza, não de inteligência. E hoje eu vou te provar isso. A gente vive numa época em que todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Sobre política, sobre a vida dos outros, sobre decisões que não afetam em nada a sua própria existência. E não só tem opinião, precisa expressar essa opinião em voz alta, para todo mundo, o tempo todo. As redes sociais transformaram isso num esporte. Quem grita mais alto ganha. Quem tem a resposta mais rápida parece mais inteligente. Quem comenta em tudo parece mais informado. Mas os estoicos enxergavam isso de um jeito completamente diferente. E o que eles tinham a dizer sobre esse assunto vai parecer radical demais para muita gente. Mas para quem tiver coragem de ouvir até o final, vai mudar a forma como você usa a sua energia mental todos os dias. Pensa no seu dia de ontem. Quantas vezes você formou uma opinião sobre algo que não tinha nada a ver com você? Quantas vezes você ficou irritado com uma notícia, com um comentário de alguém na internet, com uma decisão de uma pessoa pública que você nem conhece, com o comportamento de um colega de trabalho que não afeta em nada a sua vida direta? Agora pensa no custo disso. Cada vez que você forma uma opinião sobre algo, o seu cérebro gasta energia. Energia real, física, a mesma energia que você precisaria para resolver um problema da sua vida, para tomar uma decisão importante, para focar em algo que realmente importa para você. E aí você chega no final do dia exausto, sem ter feito nada de especialmente difícil, sem ter resolvido nenhum problema grande, mas completamente drenado. Por quê? Porque você passou o dia todo processando coisas que não eram suas para processar. Isso tem um nome no estoicismo. E entender esse conceito pode ser uma das coisas mais libertadoras que você vai aprender na vida. Marco Aurélio escreveu nas suas Meditações uma frase que parece simples, mas é devastadora. Quando você para pensar, tens poder sobre tua mente, não sobre os acontecimentos externos. Percebe isso e encontrarás força. Mas existe uma parte menos famosa do pensamento de Marco Aurélio que complementa isso. Ele praticava ativamente o que os estoicos chamavam de epoché, que em grego significa suspensão do julgamento. A prática deliberada de não formar uma opinião sobre coisas que não estão sob o seu controle e que não afetam diretamente a sua vida. Isso não é apatia, não é indiferença. É uma escolha consciente de onde você direciona a sua atenção e a sua energia mental. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você acorda de manhã e abre o celular. A primeira coisa que aparece é uma notícia sobre algum político fazendo algo que você acha errado. Automaticamente, antes mesmo de você ter tomado café, o seu cérebro já começou a trabalhar. Você formou uma opinião, sentiu raiva, talvez tenha comentado algo, talvez tenha mandado para alguém, talvez tenha ficado pensando nisso enquanto tomava banho. E sabe o que mudou na sua vida por causa disso? Absolutamente nada. O político continuou fazendo o que estava fazendo. O mundo continuou girando. Mas você gastou energia mental real naquilo. Energia que não volta. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, disse o seguinte:
Não é o que acontece com você que te perturba, mas o que você pensa sobre o que acontece. E aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora. Você tem a opção de não pensar nada sobre certas coisas, de simplesmente deixar passar, de observar sem julgar, de ver sem opinar. Isso parece impossível, porque a gente foi condicionado a acreditar que ter opinião é sinal de inteligência, que quem não tem opinião sobre tudo é ignorante ou acomodado. Mas essa é exatamente a armadilha. O problema com ter opinião sobre tudo, existe uma diferença enorme entre ter uma opinião informada sobre algo que afeta a sua vida e ter uma reação emocional automática sobre tudo que aparece na sua frente. A primeira é sabedoria. A segunda é escravidão mental. Quando você reage automaticamente a tudo, você não está pensando. Você está sendo controlado pelo algoritmo que selecionou aquela notícia para você, pelo comentário provocativo que alguém postou, pela frase que foi construída especificamente para te fazer reagir. E aí você pensa que está exercendo a sua liberdade de opinião, mas na verdade está sendo manipulado a gastar a sua energia mental exatamente onde outras pessoas querem que você gaste. Marco Aurélio governava um império. Tinha decisões reais para tomar, guerras para gerenciar, milhões de vidas dependendo das suas escolhas. E ele escreveu sobre a importância de não desperdiçar energia mental com julgamentos desnecessários. Se o homem mais poderoso de Roma praticava a suspensão do julgamento, o que isso diz sobre a nossa necessidade de opinar sobre tudo? A ilusão da relevância. Tem outro mecanismo psicológico aqui que precisa ser nomeado. Quando você tem uma opinião sobre algo, você sente que está participando, que é relevante, que faz parte de algo maior. Isso gera uma sensação de pertencimento e de importância que o cérebro confunde com propósito real. Mas é uma ilusão. Você comentar numa postagem sobre um assunto que não tem nada a ver com a sua vida não te torna mais relevante, não te aproxima das suas metas, não melhora seus relacionamentos, não aumenta a sua renda, não resolve nenhum problema real. O que faz é criar uma sensação artificial de que você está fazendo algo importante, enquanto o tempo e a energia que você tem passam. Sêneca escreveu numa carta para seu amigo, Lucílio: retira-te para dentro de ti mesmo tanto quanto possas. Convive com aqueles que vão te tornar melhor. Recebe aqueles que tu possas tornar melhores. Em outras palavras, seja seletivo com quem você conversa, com o que você consome e especialmente com o que você decide ter uma opinião a respeito. O que os estoicos faziam no lugar prática estoica não era simplesmente calar a boca, era substituir a reação automática por uma pausa deliberada. Eles chamavam essa pausa de prosoche, atenção a si mesmo. Antes de formar uma opinião, antes de reagir, antes de falar, você para. Você pergunta: isso é meu para julgar? Isso afeta minha vida de alguma forma concreta? Eu tenho informação suficiente para ter uma opinião útil sobre isso? O que eu ganho ao ter essa opinião? Na maioria das vezes, a resposta honesta para todas essas perguntas é não, não, não e nada. E aí você simplesmente deixa passar. Isso não significa que você nunca vai ter opinião sobre nada.
significa que você vai ser muito mais criterioso sobre onde você gasta essa energia, sobre o que merece o seu julgamento e o que não merece. Marco Aurélio tinha opiniões fortes sobre ética, sobre como governar, sobre como tratar as pessoas. Mas ele tinha essas opiniões sobre coisas dentro da sua esfera de influência real, sobre coisas que ele podia de fato mudar ou impactar. O resto ele deixava passar. A prática concreta vou te dar 3 perguntas estoicas para aplicar antes de formar qualquer opinião sobre qualquer coisa. Primeira pergunta: isso está dentro da minha esfera de controle ou influência real? Se a resposta for não, e na maioria das vezes vai ser não, você já tem a sua resposta. Não precisa de opinião, não precisa de julgamento. Deixa passar. Segunda pergunta: eu tenho informação real e suficiente sobre isso? Ou estou reagindo com base num fragmento de contexto que alguém escolheu me mostrar? Isso é especialmente importante no mundo das redes sociais, onde você vê um recorte de uma situação, sem contexto, sem história, sem as 2 versões. E mesmo assim, forma uma opinião completa e definitiva em segundos. Os estoicos chamavam isso de julgamento precipitado e consideravam um dos maiores erros que uma mente poderia cometer. Terceira pergunta: o que eu faço com essa opinião? Ela me leva a alguma ação útil ou simplesmente fica circulando na minha cabeça gastando energia? Uma opinião sem ação possível não é sabedoria, é só ruído mental. Agora deixa eu te dizer algo que vai soar duro. A razão pela qual a maioria das pessoas não consegue praticar isso não é falta de conhecimento, é ego. Porque não ter opinião sobre algo parece, para o ego, uma derrota. Parece que você não sabe. Parece que você é irrelevante. Parece que você está deixando o outro ganhar. Mas Epicteto tinha uma resposta direta para isso. Ele dizia que a pessoa que precisa ter a última palavra, que precisa que todo mundo saiba o que ela pensa, que não consegue deixar nada passar sem comentar, essa pessoa não é livre, ela é escrava das opiniões dos outros, porque ela só existe em relação ao que os outros fazem ou pensam. A verdadeira liberdade para os estoicos era a capacidade de não precisar reagir, de observar o mundo sem ser arrastado por ele, de ter uma opinião quando ela serve a um propósito real e de ficar em silêncio quando não serve. Marco Aurélio escreveu: se não é certo, não o faças. Se não é verdadeiro, não o digas. Mas existe uma extensão não escrita dessa frase que ele praticava. Se não é necessário, não o penses. Porque o pensamento também tem um custo. E gastar pensamento com coisas que não merecem é exatamente o mesmo que gastar dinheiro com coisas que não precisas. No final do mês, você olha para a sua conta e não entende para onde foi tudo. No final do dia, você olha para a sua energia e não entende para onde foi tudo. Foi para os julgamentos, para as opiniões, para as reações, para as conversas que não precisavam acontecer sobre assuntos que não eram seus. E existe mais uma camada disso que quase ninguém fala. Quando você para de ter opinião sobre tudo, algo estranho começa a acontecer. Você começa a ouvir mais, a observar mais, a entender mais. Porque você não está mais ocupado formulando a sua resposta enquanto o outro fala. Você está de fato presente. E aí a qualidade das suas opiniões, as poucas que você decide ter, aumenta drasticamente.
porque elas passaram por um filtro, porque você pensou antes de julgar, porque você esperou ter informação suficiente antes de concluir. As pessoas ao redor começam a perceber isso. Quando você fala, as pessoas ouvem. Não porque você fala mais alto, mas porque você fala menos. E quando fala, é porque tem algo real a dizer. Isso é o que os estoicos chamavam de logos, razão aplicada com intenção, não reação, não impulso. Razão. Então deixa eu resumir o que vimos hoje. Ter opinião sobre tudo não é sinal de inteligência. É sinal de que você está sendo controlado pelas circunstâncias ao redor, pelo algoritmo, pelas reações dos outros, em vez de estar no controle da sua própria mente. Os estoicos praticavam a suspensão deliberada do julgamento, não porque eram indiferentes ao mundo, mas porque entendiam que a energia mental é finita e que gastar essa energia com julgamentos desnecessários é um desperdício que você paga caro no longo prazo. A prática é simples, mas não é fácil. Antes de formar uma opinião sobre qualquer coisa, você para. Você pergunta se aquilo está dentro da sua esfera de influência real. Você pergunta se tem informação suficiente. Você pergunta o que faz com essa opinião. Na maioria das vezes, a resposta honesta vai te liberar de carregar um peso que nunca precisou ser seu. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca viveram em mundos caóticos, com guerras, escravidão, corrupção, mortes, traições. E ainda assim encontraram paz mental. Não porque o mundo ao redor deles melhorou, mas porque pararam de dar ao mundo o poder de decidir como a mente deles funcionava. Você pode fazer o mesmo. Começa hoje. Começa com a próxima notícia que aparecer no seu celular, com o próximo comentário que te der vontade de responder, com a próxima situação que não tem nada a ver com você. Para. Respira. Pergunta se precisa de uma opinião sobre isso. Quase sempre. Não precisa. Se isso fez sentido para você, inscreve no canal. Tem muito mais estoicismo vindo por aí.